Shabbat Shalom, estamos de volta, mais um Shabbat com vocês para a nossa meditação de todas as semanas. E hoje, nessa semana que passou, estivemos vivendo o 5º dia de Iyar, chamado Yom HaAtzimaut, chamado Dia da Independência. Contando no calendário gregoriano, comemoraríamos o 68º ano da Medinat Israel, do Estado de Israel, amanhã. Mas como não contamos de acordo com o ano gregoriano, esse ano, o Yom HaTzimaut, dia 5 de Iyar, ocorreu ontem, dia 12 de maio, no calendário gregoriano, correspondendo ao dia 5 de novo de Iyar. Portanto, no dia 14 de maio, 5 de Iyar de 1948, nós estávamos comemorando, o povo judeu estava comemorando a retomada da terra de Israel após quase 2000 anos de diáspora. Eu não vou me aprofundar nesse tema hoje, não é o tema, só fiz apenas uma menção. Sabemos que o retorno de Israel à sua terra é algo profetizado e podemos encontrar isso especificamente, a criação do Estado de Israel, no capítulo 66 do livro do profeta Isaías. Mas isso foi apenas o início de todo um movimento que de lá para cá vem acontecendo, de retorno dos judeus para a terra de Israel e também o despertar, um fenômeno que tem ocorrido principalmente nos últimos 20 anos, um fenômeno de despertar da alma judaica entre as nações, principalmente entre descendentes de judeus que há muitas gerações atrás converteram-se à força, é o caso dos Binei Anussim. Hoje em dia, muito se fala sobre Binei Anussim, mas há 20 anos atrás éramos completamente sozinhos, não havia quem nos representasse. Hoje, muita gente fala em nome desses Binei Anussim. Minha trajetória com essa caminhada tem muito tempo, desde os meus 16 anos de idade. Não somos novos nessa caminhada como alguns que têm aparecido agora, oportunamente até, porque depois que isso se tornou conhecido, principalmente aqui no Brasil, nos últimos 12 anos, que vemos trabalhando de forma aberta nesse trabalho, então, hoje em dia, muita gente aí está tentando ter o seu pedaço aí nesse chamado. E eu não sou contra, pelo contrário, acho que isso é parte do despertar. Mas Yom HaTzimaut, então foi ontem, né, ou anteontem, e é o 68º ano de Israel, não de Jerusalém. Jerusalém é desde 67 e esse ano vai estar fazendo 39 anos, no ano que vem
comemorando os 40 anos, ok? Mas eu quero falar com vocês hoje sobre outra coisa, uma passagem que está escrita no livro do profeta Samuel, segundo livro, Shmuel Beit, como está em hebraico. Livro do profeta Samuel 2, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Vai falar de quando David Amelech tentou trazer a arca para dentro de Jerusalém. Fazer uma pequena recapitulação, eu acho que isso tem um pouco a ver, embora a gente não esteja falando do assunto, de uma certa forma, não deixa de estar conectado com Me'at Semaot, e não deixa de estar conectado com a temática maior da nossa comunidade, do nosso movimento, que é promover a Hashem nesse mundo um santuário onde ele possa habitar e trazer sua divina presença para o meio de nós. É uma obra, um chamado, uma iniciativa louvável, é uma iniciativa esperada, é uma iniciativa que é carregada de Kedushá, porém, para o qual é necessário uma estratégia, para o qual é necessário critérios de fundamentação e metodologia para que tenhamos sucesso em tudo aquilo que iremos fazer. Os princípios que eu vou trabalhar hoje, eles têm a ver com os propósitos espirituais e com os propósitos materiais de nossa vida. Eles podem ser aplicados tanto no campo religioso, no campo espiritual, como também pode ser aplicado no campo do sucesso de nossos empreendimentos pessoais. Sejam eles profissionais, sejam eles familiares, todos os nossos empreendimentos pessoais, como seres humanos, como criaturas de Hashem, e como o homem criado por ele para governar o mundo. David Amelech colocou em seu coração o desejo de trazer a Aron HaKodesh, a Arca da Aliança, para Jerusalém. Jerusalém, que aparece pela primeira vez na Torá, quando mencionado do texto que fala sobre o encontro de Avraham Avinu com Melquitzedek, encontro dele com Melquisedeque. Melquisedeque aparece ali como rei de Shalem. Shalem, uma pequena fortaleza sob a ocupação dos jebuseus, descendente de Shem. O próprio Melquisedec era Shem. Essa mesma cidade foi conquistada depois por Yehoshua, Josué, quando da entrada dos filhos de Israel em Eretz Israel. Mas Yehoshua permitiu que os jebuseus ficassem ali mediante um acordo de paz. E os jebuseus permaneceram ali até os dias de David Amelech, quando finalmente David Amelech, ele conquistou a assim chamada na época Fortaleza de Sião, uma pequena cidade, uma pequena cidadela rodeada por muralhas no Monte Sião. Aquela pequena cidade é a Jerusalém de Davi, a cidade de Davi, chamada. Essa Jerusalém, posteriormente, na época de Salomão, se estendeu até o Monte Moriá, onde ficava o templo, e depois, estendendo-se para os demais lados, e Jerusalém, na época do segundo templo, ocupava o lugar de 7 colinas, e essas 7 colinas que até hoje estão lá, com exceção da fortaleza de Sião, que hoje se encontra fora da Jerusalém atual,
e que só pode ser vista através de escavações arqueológicas. Era essa Jerusalém, pequena, inicial, para onde Davi Amelech queria trazer a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representava a presença divina. Ela havia sido roubada pelos filisteus nos dias do sacerdote Eli, nos dias de Samuel, quando ele era jovem. Os filhos de Eli eram maus, são chamados filhos de Belial. Filhos de Belial significa que eram homens devassos, homens profanos, beberrões, glutões, traziam as mulheres para dentro do santuário e aquilo desagradou terrivelmente a Hashem. E pela conivência de Eli, Hashem então acaba permitindo a morte de Eli e seus filhos, e a Arca da Aliança é retirada do arraial de Israel e levada pelos filisteus. A presença divina deixou Shiló, a primeira capital de Israel, e onde estava o Mishkan, o santuário, o tabernáculo, que fora colocado ali nos dias de Josué. Depois que a arca foi levada, ela passou muitos anos, já bastante tempo, cerca de talvez 30 anos ou mais, desaparecida, na mão dos filisteus. E Davi Amelech, ele recaptura a arca da mão dos filisteus e coloca em seu coração trazer a arca para dentro de Jerusalém. Uma coisa boa, uma intenção boa. E tudo que a gente vai fazer com boa intenção, principalmente quando se trata de algo que vai cumprir uma mitzvah, principalmente quando se trata de algo bom como isso, não é possível que a Hashem esteja contra nós. Mas existem critérios para que as coisas possam se concluir. De todas as realizações de Davi Amelech, duas se destacam. A primeira delas é trazer a arca para dentro de Jerusalém. E a segunda delas, a segunda iniciativa dele, construir o templo. A primeira, ele recebeu autorização, e a segunda não recebeu. De forma que ele havia colocado em seu coração trazer o Aron HaKodesh. O que significa isso? Ele queria devolver ao povo de Israel a presença divina, já que ela havia se ausentado por conta do templo. Davi Amelech sabia da necessidade de devolver ao povo judeu a presença de Hashem. Parecido com aquilo que fazemos hoje, quando colocamos em nosso coração trazer a Hashem a esse mundo, construindo para ele aqui um santuário onde ele possa habitar. O fato é que boa intenção não é bastante. E eu quero ler então com vocês capítulo 6 de Samuel, 2 Samuel, que conta essa história. Davi reuniu de novo toda a elite de Israel, 30.000 homens. Davi se pôs a caminho e partiu, e todo o povo que estava com ele partiram para Baalei Eudá para transportar a arca de Deus, sobre a qual foi pronunciado um nome, o nome do Eterno de todo poder, e que se assenta sobre os querubim. Puseram a arca de Hashem sobre um carro novo e a levaram à casa de Abinadav, situada sobre a colina. Uzá,
e Ahiô, filhos de Avinadav, conduziram o carro novo. Conduziram-no à casa de Avinadav, situada sobre a colina, com a arca de Hashem. E Ahiô caminhava diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel dançavam com entusiasmo diante do Senhor, ao som de todos os instrumentos de cipreste, de cítaras, de harpas, de tamborins, de sistros e de símbolos. Chegaram à eira de Nacon, e Uzá fez um gesto em direção à arca de Hashem e assegurou, porque os bois iam derrubar, e a cólera de Hashem se inflamou sobre Uzá, e ali mesmo Hashem o feriu por causa desta falta. Ele morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou consternado porque Hashem tinha aberto uma brecha e lançado-se contra Uzá, e ainda hoje aquele lugar é chamado de Berahá de Uzá, brecha de Uzá. E nesse dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderia vir à minha casa a arca do Senhor? Por isso Davi renunciou transportar a arca de Hashem para junto de si, na cidade de Davi. Ele a mandou para a casa de Obed-Edom, o Gitita. E a arca de Hashem permaneceu na casa de Obed-Edom e o Gitita durante 3 meses. E Hashem abençoou a Obed-Edom e a toda a sua casa. E vieram contar a Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que lhe pertence, por causa da arca de Deus. Então, Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi com muita alegria. E quando que carregavam a arca de Hashem, davam 6 passos e ofereciam um sacrifício, um touro e um bezerro cevado. Davi dançava, rodopiando com todas as suas forças diante de Hashem. Davi estava cingido com um éfode de linho. Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca de Hashem entre as aclamações ao som do shofar. Quando a arca do Eterno entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Shaul, olhou para a janela e viu Davi, e saltava e rodopiava diante do Senhor, e então o desprezou em seu coração. Introduziram a arca de Hashem e a expuseram no lugar preparado para ela, no meio da tenda que Davi havia armado. E Davi ofereceu holocaustos diante do Senhor e sacrifícios pacíficos. Ok. Essa história é uma história que começa mal e termina bem. Davi tinha uma boa intenção. Davi contava com a aprovação divina. Mas faltava a Davi um elemento fundamental em tudo que vamos fazer. E o elemento é planejamento. E coisas materiais requerem planejamentos materiais. Coisas espirituais requerem planejamentos espirituais. E aqui tratava-se de um empreendimento espiritual. Davi queria trazer a Arca da Aliança. E esse é um dos exemplos que mais comprovam a ideia de que boa intenção não é suficiente. Porque com boa intenção, os filhos de Aharon foram fulminados também. Por quê? Porque se aproximaram de Hashem sem antes fazer a devida purificação
estando eles alegres do vinho, e foram fulminados pelo fogo. Falamos isso na semana passada, na Parashá da Haremot. Aqui uma situação semelhante, onde novamente uma pessoa se lança na direção de algo sagrado e é fulminada também. Nossos sábios interpretam isso de duas formas. Uns dizem: os filhos de Aharon foram fulminados porque estavam embriagados. Sábios mais modernos, Hassidim, dizem não. Eles eram tzadikim e Hashem os tomou para si. Seja qual for a questão, seja qual for a ideia que nós vamos entender como mais próximo da verdade, é difícil dizer. Mas com toda certeza, ambas situações mostram que uma boa intenção não é suficiente. Quando eu me aproximo demais de algo de nível espiritual, eu sofro as retaliações, vamos dizer assim, dessa proximidade que eu tenho do sagrado. E à medida que eu me aproximo do sagrado, eu devo, antes disso, proporcionar ao recipiente da minha vida algo que seja compatível com aquilo que eu pretendo obter do sagrado. Um exemplo clássico disso é o nosso planeta. Nós estamos numa zona do nosso sistema solar chamada zona habitável. Somos o terceiro planeta do sistema solar. Se tivéssemos deslocados mais para dentro dele, não haveria vida possível aqui, porque a temperatura seria muito alta. Seríamos como Mercúrio, como Vênus. Se estivéssemos mais longe, também seria muito frio. Marte, Saturno, Urano, Netuno, por exemplo. Estamos exatamente na zona habitável, ao redor de uma estrela, de porte pequeno para médio, e que nos permite florescer. Da mesma forma, nós, como indivíduos, devemos manter do sagrado uma distância compatível à nossa própria natureza. E alguns de nós estamos cheios de boa intenção, mas não estamos totalmente preparados para colocar em prática essa boa intenção. Então é preciso, antes disso, ter planejamento. E um exemplo muito clássico disso é quando as pessoas se interessam pelo judaísmo e elas querem logo partir para aquilo que há de mais complexo. Pessoas assim não têm um interesse real na fé judaica. Estão apenas procurando algo bonito para dizer que sabem, para dizer que conhecem, para mostrar para as pessoas. Mas elas não têm, muitas delas não têm base. Por exemplo, nunca leram a Bíblia toda. Nunca leram a Torá completa. Nunca leram o Tanar inteiro. Nunca leram os profetas. Nunca estudaram a Bíblia de verdade. Mas estão interessadas em estudar o Talmud, que é uma literatura de nível rabínico. Estão interessadas em estudar a Kabbalah, que é uma literatura de nível místico. Estão interessadas em estudar o Shulchan Aruch, que é uma literatura de nível halárrico rabínica. O que é bom, mas traz as pessoas para próximo demais de uma experiência que não é compatível aquilo que realmente, o nível que essa pessoa está. E o Rav Yeshua vai daí usar a metáfora para nos explicar que o vinho novo em odres velhos tende a romper os odres. Remendo novo em tecido velho tende a rasgar
o tecido velho. Então não adianta nada eu estar cheio de boa intenção, me lançar na direção de um empreendimento desta magnitude, desse grau de elevação, e morrer engasgado com algo para o qual eu não estou preparado. A experiência de David Ameller é a experiência de um rei que tinha dinheiro, sucesso, nitidamente a aprovação de Deus em tudo que fazia, inclusive nessa boa intenção dele de trazer a arca de novo para Jerusalém. Faltou a ele planejamento espiritual. Trazer a arca exigia conhecimento das mitzvot relacionadas ao transporte e a forma como a arca deveria ser conduzida. Mas David Ameller estava muito feliz, estava motivado, e motivação é o elemento principal de algo que queremos fazer. Mas ela não é suficiente. Por que as empresas fecham antes de 2 anos? Porque motivação não era o suficiente. Porque é preciso conhecimento. Por que começamos as coisas e não levamos à frente, não terminamos? Na maioria das vezes porque não mensuramos o real nível de esforço que precisará ser empreendido para que levemos aquilo à frente. Calculamos mal, calculamos embebidos de um entusiasmo momentâneo e quando vamos fazer, percebemos que é preciso rever a forma como as coisas estavam sendo feitas. E foi o que aconteceu com Davi. A arca, por exemplo, jamais poderia ter sido colocada em um carro de boi na época. De acordo com a Torá, os levitas eram responsáveis pela arca. A arca era coberta, levada sobre varais e levado sobre os ombros dos leviim. Primeira dica: escolher as pessoas certas para o trabalho certo. O nível de kedushá necessário para desempenhar certos trabalhos vão garantir o sucesso de um empreendimento espiritual. E quando colocamos a arca sobre bois, e quando colocamos 2 pessoas também movidas pelo mesmo entusiasmo que nós, mas não preparadas espiritualmente para aquilo, o que acontece? São acidentes que levam à morte. Cita 2 pessoas aqui, Arriô e Uzá. 2 pessoas bem intencionadas. Filho de Aminadav. Aminadav providenciou o carro. Aminadav ficou com a arca na sua casa. E os seus 2 filhos, Arriô e Uzá, filho de Aminadav, conduziram o carro. Bem intencionados. Mas incautos, imprudentes, não experientes naquela situação. Então, boa intenção não basta. É preciso ser a pessoa certa e é preciso saber como fazer. E eles não calcularam um provável acidente de percurso, por exemplo, como uma coisa tão simples como os bois tropeçarem no meio do caminho. E numa ação de zelo, Uzá estende sua mão na direção da arca para que ela não caísse, porque os bois tropeçaram.
e foi fulminado. Da mesma forma como os filhos de Aharon. Quando você se lança na direção de um impedimento desse, você precisa se perguntar, número 1, você é a pessoa para aquilo? Número 2, você está totalmente preparado para fazer aquilo? Ou pelo menos tem conhecimento, tem ciência do que significa estar preparado para aquele empreendimento? Bom, eles não estavam. E Davi, movido por um sentimento de entusiasmo, infelizmente também não estava. E o que aconteceu é que Uzá morreu. E Davi ficou triste. Ficou triste com Hashem, falou: o Senhor matou um homem justo, estendeu a mão na arca. Davi foi o responsável pela morte de Uzá. Porque foi Davi quem colocou uma pessoa inexperiente a cargo de uma obra que exigia tamanho nível de kedushá, de santidade, mas ao mesmo tempo exigia um grande nível de conhecimento. E não apenas alegria. E Davi estava alegre, dançava diante de Hashem, e achava que Hashem estava com ele, e estava. Mas infelizmente, Hashem não nos poupa dessas coisas que passamos no longo do caminho, porque Hashem não é responsável pela nossa falta de planejamento, ele não é responsável pelos nossos erros, e esses erros vão nos levar a tombos e vão colocar a arca também em perigo, a própria presença de Hashem. Os filisteus, por exemplo, quando levaram a arca para dentro do seu arraial e abriram a arca, foram acometidos de mortandade. Dezenas, centenas morreram. Por quê? Porque a santidade da arca, e aqui diz o texto enfatiza no versículo 2, fala: Davi se pôs em caminho e partiu, e ele e todo o povo que estava com ele partiram de Bale-Eudá para transportar a arca de Deus, sobre a qual foi pronunciado um nome. O nome de Hashem, de todo poder. O nome de Hashem estava na arca, sobre a qual foi pronunciado o nome de Hashem. Entre os querubim que se assenta entre os querubim, a presença de Hashem estava naquele objeto. E ele não calculou devidamente o nível das pessoas que ele deveria colocar a cargo daquele ofício. E ele mesmo estava vestido, não estava apropriadamente vestido para aquela ocasião. Só diz que Davi com toda a casa de Israel dançavam com entusiasmo, com instrumentos, cheios de alegria, achando que estava tudo bem. Afinal de contas, nós estamos fazendo uma coisa boa. Mas quando aconteceu aquilo, tudo paralisou. Davi foi acometido por um sentimento de medo, de temor. Fala assim, que a cólera de Hashem, versículo 7, se inflamou contra Uzá, e ali mesmo Deus o feriu por causa dessa falta. Uma falta
de alguém que tentou salvar a arca? Não. A falta de estar conduzindo a arca de forma precária e a falta de estar fazendo algo sem o devido zelo, expondo a arca. Davi ficou consternado, porque Hashem tinha aberto uma brecha, lançando-se contra Uzá. Nesse dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderia eu levar a arca de Deus para a minha casa? Davi percebeu que não estava pronto para aquilo. Então ele colocou a arca na casa de alguém. No caso aqui, Obed-Edom. E esse personagem torna-se conhecido na história do Tanar por ter hospedado a arca do Eterno em sua casa. E o texto fala que ele obteve parnassá, obteve prosperidade por ter a arca da aliança dentro de casa. Isso fala de Tzedaká, obviamente, fala da bênção que há quando trazemos para a nossa vida, para a nossa casa, algo que contribui para a santidade de Deus, para o propósito divino. E veja, por que Deus não feriu Obed-Edom? Porque ele se tornou depositário da Arca da Aliança para que Davi pudesse se preparar. Obed-Edom não era quem teve a ideia, ele apenas ficou como depositário dessa arca. E a arca encontrou na casa de Obed-Edom um recipiente compatível. Uzá, por outro lado, morreu tentando tocá-la. Obed-Edom recebeu ela e foi abençoado. Mas como a gente pode saber que Obed-Edom foi abençoado? Como é que a gente pode saber? Afinal de contas, a arca ficou 3 meses na casa dele e as coisas deram certo para ele. Mas por que ele associou isso com a presença da arca? Talvez ele podia dizer, não, isso aqui foi uma coincidência. Foi uma coincidência que aconteceu aqui. Uma coisa não teve nada a ver com a outra, eu estou aqui guardando essa arca. A parnassá, a prosperidade, ela é, antes de tudo, uma forma de olhar a vida. Quando somos ingratos, não importa quantas coisas boas aconteçam, nós nunca vamos nos aperceber delas. Mas como somos gratos, então percebemos a ação de Hashem na vida da gente, e a gratidão é a primeira a primeira condição da parnassá. Sermos gratos por tudo que temos. Sermos gratos pelo pouco. Sermos gratos pelo hoje, pelo agora. Por cada pedaço de carne que colocamos no prato, por cada punhado de arroz, por cada momento, por cada coisinha simples do dia a dia. Nada está tão ruim que não possa piorar. Então não reclame. Não reclame, não murmure. Não amaldiçoe, não fale mal do que você tem, não reclame, não está dando nada certo. Não olhe para a crise. Agradeça. E encontre no cantinho da sua vida
um espaço para o sagrado. E redima a sua vida. Redima o seu trabalho e o seu tempo, dedicando a Hashem períodos diários para Ele. E nossa maior dificuldade é encontrarmos tempo para darmos a Ele. Por quê? Porque estamos muito ocupados, muito atarefados. E o Pirkei Avot vai dizer que não digas, estudarei quando tiver tempo, porque talvez nunca tenhas tempo. Temos 12 horas talvez umas 14, 16 horas de vida diária quando nós estamos dormindo. E dessas 14 horas, aproximadamente, nós não conseguimos tirar uma única hora para nos dedicar à Torá, ao estudo diário da Torá e às preces. Porque sempre estamos ocupados com alguma coisa muito importante. Nem no Shabat conseguimos nos desvencilhar por completo daquilo que precisamos nos desvencilhar. Silenciar a nossa mente. Fazer um uso estritamente kasher daquilo que temos em mãos. Transmitimos, por exemplo, nossos serviços pela internet. O único uso kasher que se pode fazer da internet no Shabat é se colocar na frente de um monitor de computador para assistir o serviço. Isso levando em conta que você não tem condições de se deslocar para uma sinagoga, talvez porque na sua cidade não haja uma comunidade, um núcleo. Você que é simpatizante, amigo, membro ou discípulo da comunidade Bnei Mashiach, você não tem um núcleo na sua cidade, então você assiste na sua casa, ou você tem um núcleo que assiste pela internet. Então isso, vamos dizer assim, ele é um uso aceitável, vamos dizer, disso. Mas isso se torna uma cunha, uma brecha, para que eu leve isso para um nível que eu amplie esse uso dos dispositivos eletrônicos, do computador, enfim, e me distraia. E perca minha kavaná, minha devoção, minha concentração, que eu preciso ter para obter a kedushá que o Shabat vai me dar. E é uma coisa importante, por exemplo, silenciarmos a nossa mente no Shabat. Porque para que o Shabat se torne deleitoso, digno de honra, como diz Isaías 58, não buscando seus próprios interesses no meu santo dia. Shabat não é dia de ouvir música, Shabat não é dia de estar na internet, Shabat é dia de estar concentrado. Mas se você está assistindo pela internet nossa transmissão, é aceitável, é possível ser leniente com uma situação assim, porque ela cumpre um propósito espiritual. Cada vez que você recebe na sua casa a energia devocional
através desse canal, a sua casa deveria se encher de Kedushá. Mas por que ela não se enche? Porque ela não está preparada, adaptada para receber essa substância espiritual chamada Kedushá, essa santidade. Ela tem brechas. E essas brechas deixam que essa Kavaná se perca. Como é difícil não pensar em trabalho, não pensar em valores, não falar de coisas cotidianas, de coisas da semana, de coisas que deixemos por fazer, deixemos pela metade. Como é difícil não falar do trabalho, não dizer, puxa vida, aquele negócio, depois eu quero falar com você sobre um negócio. Como é difícil. É difícil. Porque a nossa alma quer continuar em atividade. E o boi tropeça. E a arca desequilibra. Obed-edom trouxe a arca para sua casa e ela trouxe brachá. Se você não tem brachá, se você não tem parnassá, não tem bênção, não tem prosperidade, talvez você deva começar preparando sua vida para receber essa prosperidade. Muitos de nós não podemos enriquecer. Porque o enriquecimento vai trazer desvio do nosso caminho. Quanto mais crescemos espiritualmente, mais podemos conter a brachá de Hashem, porque ela não desviará nossa alma. É o caso de Avraham Avinu. Mas quando não temos esse mesmo nível, então a riqueza é para a nossa perdição. Então Hashem nos poupa da perdição, não nos permitindo usufruir de certo nível de riqueza, para aprimorar nossa alma. Davi Amelech parou, ficou 3 meses se preparando, e aí sim, voltou. Agora com uma estratégia, agora com um plano. Agora ele não carregava mais a arca no carro de boi. Já não estava fazendo mais a coisa de qualquer jeito, como a gente fala aqui no Paraná, não estava mais fazendo nas coxas, como fala aqui. Essa expressão vem do período colonial, quando os escravos faziam as telhas nas coxas da perna, e elas saíam, cada um saía, ela saía de uma forma diferente da outra, por isso quando faz uma coisa de qualquer jeito, a gente fala fazer nas coxas, fazer de uma forma sem padrão, sem critério, sem perfeccionismo. E eu falo sempre que o perfeccionismo, ele é parte da realeza, é parte da majestade que Deus nos concedeu nesse mundo para governarmos. E a majestade, ela é composta, a realeza e a majestade é composta de 2 coisas essenciais: nobreza e excelência. A nobreza está ligada ao que somos e a excelência está ligada ao que fazemos. Fazer exige essas 2 qualificações: ser e saber fazer. Eu não posso colocar um médico para administrar uma obra de arquitetura, uma obra de engenharia. Nós estamos saindo aí de um período político no nosso país
onde cargos essencialmente técnicos estavam a cargo de figuras meramente políticas. O que aconteceu com o país? O país quebrou. E agora se repensa e se coloca na mão de técnicos atividades que eles possam desenvolver. Mas enquanto colocarmos a serviço de certos aspectos da nossa vida, não as pessoas certas, mas as pessoas que gostamos, ou as pessoas com quem temos relacionamento, vai acontecer algum acidente, a arca vai cair, e aí alguém vai morrer nessa brincadeira. Levar as coisas de uma forma imprudente, levar as coisas de qualquer maneira, sem se preparar. Então Davi aprendeu a lição. E aqui tem uma mensagem para o Shabat. E eu quero já concluir com isso. Agora eu estou preparado para fazer o que eu preciso fazer. Me preparei durante 3 meses e voltei. Mudei de roupa, mudei de postura, de comportamento, coloquei um éfod, um vestuário sacerdotal, o que significa que eu elevei a minha condição pessoal e me tornei apto para desenvolver uma determinada tarefa que exige um nível sacerdotal de experiência. E aí, aqui já não mais estava no carro de boi. Então Davi foi e subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, da casa de Davi, com grande alegria, quando os que carregavam a arca davam 6 passos. Agora já estava na mão de pessoas mais elevadas, não em animais. Os animais estão ligados à nossa alma animal. Pessoas mais elevadas para fazer serviço mais elevado. E mesmo assim, davam 6 passos, paravam, faziam um sacrifício. Então, quanto tempo demorou para ele trazer a arca para Jerusalém? Aqui tem 2 formas de fazer a coisa. Fazer da forma rápida ou fazer da forma certa. Não tomar atalhos, não tomar o caminho mais curto. Se preparar e quando executar algo com o ritmo necessário para que aquilo seja desenvolvido de uma forma adequada. Sem se esquecer de que toda a provisão, todo o sucesso emana do sagrado, bendito seja Ele, e não de nossa própria atitude. Mesmo preparado, mesmo tendo estudado todas as circunstâncias que envolviam aquela situação, aquele empreendimento, e quando trago isso para a minha vida profissional, 6 passos, um sacrifício. Puxa, mas quando eu estava pegando o ritmo, eu parei. Então, o ritmo de Hashem é isso. 7 passos, parou. Coloca a arca no canto, faz um sacrifício. Isso tem a ver com o Shabat. Porque o sacrifício que ele estava fazendo ali não era por causa dos passos que ele havia dado, mas é por causa dos passos que ele havia de dar. E o Shabat resguarda os dias seguintes. O Shabat garante as berachot dos 6 dias seguintes.
do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta, que virão. Significa que eu terei uma semana compatível a um nível de kedushá, de zelo, de santidade, de zelo que eu empreendi para com o Shabat. Sacrifício. Um sacro ofício sagrado, significa que nós temos algo, um serviço, um trabalho a fazer no Shabat, e esse trabalho é oferecer a Hashem seus devidos sacrifícios. Shabat é um dia de descanso, mas não é um dia de ociosidade. É um dia de descansar a nossa alma daquilo que é secular. E nos envolvermos com um outro nível de prazer. O deleite na relação com o sagrado. Alguns preferem viver um Shabat de pijama, como eu gosto de dizer. Devemos receber o Shabat com honra. Mesmo que você esteja assistindo pela internet na sua casa, não significa que você deve assistir na sua cama, deitado, com o computador em cima do seu colo. Não. Você deve se preparar para o Shabat, colocar a sua melhor roupa. A mulher deve acender as velas do Shabat. Você deve preparar a mesa do Shabat. Colocar seus melhores vestidos, seus melhores sapatos. E se aprontar para o Shabat. E acompanhar o serviço. Mas não de pijama, não deitado na cama. Porque isso não é guardar o Shabat. Não é. Deu 6 passos, parou, fez um sacrifício, continuou. Então o Shabat é dia de sacrifício. De avodá, de adoração, de louvor. E aí sim é um dia de alegria. E eles dançavam, se alegravam. Nos 2 casos havia simha. Nos 2 casos havia alegria. Mas no primeiro não havia planejamento. Não havia aprimoramento. Então, seja você Aminadav, seja você Edom, Obed-Edom, seja você Uzá, seja você Davi, cada um deve ocupar seu lugar, sendo digno de fazer aquilo. Senão acabaremos como os filhos de Eli, como os filhos de Aharon, ou como Uzá, que estava lidando com coisas mais elevadas do que ele era capaz de desenvolver. Que Hashem nos leve a almejar, desenvolver empreendimentos elevados como o de Davi da Amélia em trazer a arca. Mas que Hashem nos leve também à compreensão do quanto precisamos discernir o nível de kedushá, de santidade necessária para desenvolvermos e para levarmos à frente qualquer projeto na nossa vida. É isso. Um Shabbat Shalom para você e até o nosso próximo encontro. Shabbat Shalom.